Galerinha linda, tudo bem? Como é que passaram de ontem para hoje? Tudo tranquilo? Então, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão das últimas informações sobre o Covid-19. Ou últimas informações ou informações mais recentes, tá? Mas antes disso, antes de eu dar minha opinião, seja ela qual for, tá? Eu quero explicar para vocês uma situação. Pelo mundo, uma das piores pandemias foi a peste negra, que assolou a Europa e a Ásia no século XIV. Também conhecida como peste bubônica, a doença apareceu em 1348 e em 2 anos matou 1/3 da população europeia, estimada em 75 milhões de pessoas. A peste é transmitida por uma bactéria, que tem como vetor a pulga do rato, e a vítima é picada pelo inseto patogênico, né? Que é patogênico, a doença entra no sistema sanguíneo, cria uma infecção generalizada e um comprometimento nos pulmões, que leva à morte. Na época não havia antibióticos, a população não entendia como a bactéria se disseminava, e explica o Dr. Stefan Cunha, né, que foi o médico que fez essa pesquisa, e ele ainda conta que a bactéria nunca desapareceu, mas que depois de varrer a Europa, ela continuou vivendo nos ratos, obviamente, e de tempos em tempos causa pequenos surtos da doença pelo mundo, né? Mas é possível controlar essa doença atualmente em função de que hoje nós já temos antibióticos. Então, se vocês forem lembrar o porquê que a peste bubônica ocasionou naquela época ali, se vocês lembrarem, nessa era em época da Inquisição, onde matavam as bruxas, né? Incendiavam as bruxas, inclusive Joe, que vos fala, né? Fui queimada na fogueira. E os gatos, porque o gato, ele é místico, ele transmuta as energias, e essas bruxas, né, que nada mais eram do que pessoas que lidavam com ervas, que tinham uma certa espiritualidade e entendiam que os gatos transmutavam essa energia negativa dos seres humanos. Então, como foram mortas as bruxas, foram mortos os gatos também. O que aconteceu? Os ratos dominaram, né? E aí a pandemia chegou. Vamos adiante, pessoal. Outra epidemia importante e que dizimou os povos indígenas nas Américas. Quando os europeus aqui chegaram, né, nesse novo continente, eles trouxeram com eles, então, a varíola, o sarampo e a gripe. Índio não tinha gripe. Então, quando eles chegam aqui, eles trazem essas 3 doenças. E entre o século XVI e XIX, 80% da população indígena faleceu, porque também não existiam antibióticos e os índios também não sabiam o que acontecia com eles, não é? Então, depois disso, nós temos uma outra epidemia, tá? Nesse ranking, né? Que é uma das mais mortais, que foi a gripe espanhola em 1918. E aí uma polêmica, ninguém sabe exatamente, na época não conseguiam ter uma noção de quantas pessoas morreram realmente. Então, os estudos eles indicam que apenas em 2 anos, entre 20 a 40 milhões de pessoas morreram em decorrência dessa gripe espanhola, tá? Diz o Dr. Stefan. Naquela época, pessoal, nós éramos entre 3,5 a 4 bilhões de pessoas no mundo. Então, isso significa, nesses 2 anos, 11% da população que faleceu em função da gripe espanhola, tá? Depois dela se espalhar bem pelo mundo, nesse tempo todo também o pessoal já foi criando anticorpos, já se tinham alguns antibióticos de estudos na época, enfim, e o pessoal foi convivendo com isso, tá? E esse desenvolvimento de anticorpos, claro, a gente deixou de ser suscetível a essa doença. A partir de então, nós recebemos também, e isso é recente, o H1N1, a chamada gripe suína, não é? Ela ficou em circulação desde 2009 até ali 2018, quando descobriram, olha só, 2009 a 2018, né, pessoal? Então, os antibióticos, as medicações, nessa época morreu muita criança, muita mulher grávida, né? Eu não tenho aqui os números, não, tenho do Brasil, 2.000 mortes somente no Brasil, tá? Eu não peguei os dados mundial. E aí, nós vamos chegar planeta Terra, ano de 2021, e chegou para nós um presente, não é? É presente ou é uma desgraça? Covid-19.
Há dois fatores aí, tá? Há o fator físico, político e há o fator espiritual. Eu vou falar primeiro do espiritual e eu não gostaria que vocês olhassem para isso como karma. Karma não é totalmente ruim. Karma é uma questão, uma lei de causa e efeito. Inclusive, vou gravar uma live, não gosto de live, vou gravar um vídeo sobre as 7 leis espirituais de Hermes Trismegisto, tá? Isso não é somente espiritual, isso é científico. A gente estuda dentro da filosofia, na escola Nova Acrópole, e eu acho muito interessante que nós ficamos entendendo, que a gente saiba sobre essas leis e que a gente interaja com essas leis para poder ter uma vida melhor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ah, que legal, morreu tanta gente, né, Lu? Então vamos lá. Eu tenho os dados aqui de 15 de fevereiro de 2021, tá? São 107 milhões e alguma coisa de pessoas aqui. Espera um pouquinho, vou pegar aqui certinho. 107 milhões 423.526 casos confirmados, ok? 2.360.280 mortes, 12 de fevereiro de 2021. Se nós diminuirmos esses dois valores, nós temos de pessoas infectadas que não morreram 105 mil e alguma coisa, perfeito? Essas mortes, pessoal, se hoje nós somos entre 7 e 7,5 bilhões de pessoas, se vocês fizerem um cálculo, dá 0,5 alguma coisinha de pessoas que morreram no mundo todo. É pouca gente, né? Aí vocês vão me crucificar porque alguém da família de vocês faleceu, um amigo, uma pessoa querida, né? Gente, toda morte, ela é sentida, porque não é a dor é a dor da saudade, de que você não vai ver mais essa pessoa aqui junto com você. Mas eu gostaria de amenizar um pouquinho essa dor de vocês, porque quando algo ruim acontece com a gente, ou com quem está perto, a primeira coisa é aceitar o que está acontecendo, porque eu não posso transferir o que está acontecendo comigo para o outro, está acontecendo comigo. A segunda é tentar entender o porquê que isso está acontecendo. E esse viés vai longe, daria mais de 1 hora de conversa. E o terceiro é resolver, certo? Às vezes não dá tempo, porque a pessoa passa a óbito, né? Só que, pessoal, nem todas as mortes estão sendo, tá? Isso foi comprovado e tem pessoas que estão morrendo de câncer, tem pessoas que estão morrendo de suicídio. O suicídio é um número muito mais elevado dentro dessa questão de 7,5 bilhões de pessoas. O número de mortes por suicídio é muito maior do que esses 2 milhões e pouco que eu comentei com vocês. Isso é um outro assunto que a gente pode conversar em um outro momento. Mas juntando essas 3 coisas, o aceitar o que está acontecendo, o entender e o resolver, eles têm que andar juntos. Eu vou contar uma coisinha para vocês rápida. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, parabéns mulheres. Há exatos 17 anos atrás, eu estava entrando no hospital para no dia 9 fazer uma cirurgia, onde o meu aparelho reprodutor foi retirado do meu corpo. Porque anterior a isso, estamos em março, em janeiro, nós achamos um carcinoma de 1 centímetro dentro do ovário, que é 1,3, 2 no máximo, né? E quando o médico foi fazer a cirurgia, ele teve uma surpresa. Esse carcinoma já tinha ido lá para o outro ladinho, sabe? Então vamos tirar, né, o aparelho reprodutor para que isso não se desenvolva, não crie metástases. E eu fiz 6 sessões de quimioterapia, que começaram em abril e terminaram em junho. A partir de agosto de 2004, eu nunca mais tomei nenhum tipo de medicação. Por quê? Por que será que isso acontece? Por que será que eu estou aqui? Isso não quer dizer que eu não vou morrer de câncer, tá, pessoal? Fisiologicamente falando, ele pode voltar, obviamente, né? Porque de alguma coisa tem que partir mesmo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu só tinha 2 caminhos. Ou eu me entregava e não estaria mais aqui conversando com vocês, ou eu tentava aprender com o meu companheiro carcinoma.
que para mim foi um professor. Então aí vocês vão olhar e dizer assim, mas eu não tenho a força que tu tem. Não é nada disso, pessoal. É aceitar, é entender o processo e buscar a cura. Quem pode dizer que eu estou curada ou não? Eu mesma. Olhando para dentro de mim. O que eu fiz nesses 17 anos que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês. E, gente, nesse processo ali da quimioterapia, desses meses ali de janeiro descobrir, de março fazer cirurgia, as quimioterapias, eu fui literalmente, acreditem ou não, desdobrada por um local muito legal, muito parecido com o nosso planeta Terra, onde não há dor. Eu não sei explicar isso, tá, gente? Mas é uma coisa que eu senti. Não há dor, é leve, não é pesado como o planeta Terra. Que eu acredito que é para onde nós vamos depois daqui. Onde a gente literalmente é curado. Dr. Décio Iandoli Júnior é um médico gastro paulista, mora no Mato Grosso do Sul atualmente. Ele é um dos presidentes da AME Centro-Oeste, alguma coisa assim. Ele comenta tem no YouTube palestras dele maravilhosas, tá? Maravilhosas. Ele comenta que pessoas saem daqui fisicamente doentes, morrem, né, de alguma coisa, mas espiritualmente curadas. Acho que esse é o processo. Claro que a gente tem que passar o luto, a gente tem que chorar, tem que sentir a saudade, mas sabendo que um dia a gente se reencontra, gente. Isso é fato. Não, é tão fato isso que seria totalmente de uma responsabilidade enorme de Deus, por exemplo, né? Vou botar a culpa nele, de nós começarmos uma vida aqui no planeta Terra e um dia terminarmos e não existirmos mais. Qual o propósito disso? Capite? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Há tratamento para o Covid. Eu gostaria que vocês acessassem, se puderem. Vocês gostam de Netflix, ficam assistindo filme, né? Então, assim, ó, pessoal, busquem outras coisas para vocês se informarem, que é bem legal, tá? Os Pingos nos Is, busquem lá. Os Pingos nos Is, né? Que é um jornal no YouTube, porque eu não tenho TV, eu assisto o que eu quero no YouTube. Dr. Anthony Young, doutora Nise Yamaguchi e doutora Lucy Kerr. São 3 infectologistas brasileiros importantíssimos, pesquisadores, que falam do tratamento precoce, da ivermectina, da cloroquina, tá? Que ajuda, isso não quer dizer que vocês não vão pegar Covid. Podem pegar, ter os sintomas, não sentir ou sentir. Só que é uma prevenção. Quanto o máximo vai acontecer é vocês eliminarem todos os vermes que vocês têm dentro de vocês, tá bom? Já tá valendo. Então, assim, antes de vocês tomarem qualquer coisa, assistam esses 3 médicos infectologistas. Busquem informação. Não fiquem ouvindo Rede Globo, Bandeirantes, esses jornais horríveis que só falam em morte e não falam nas pessoas que sobrevivem, nas pessoas que agradecem a Deus por estarem aqui mais um dia ou mais 10 anos. Pessoal, olhem para dentro de vocês e busquem a verdade. E dentro disso, busquem a verdade aqui no plano físico, com pessoas que realmente valem a pena. Ontem teve uma live que eu assisti com o doutor Fernando Benedetti, procurem lá no YouTube. Fernando Benedetti, ele entrevista o Dr. Juliano Pimentel. Há outras coisas que nós precisamos entender sobre o nosso organismo, que eu não vou falar aqui agora sobre essa palestra para não ficar tão longa. Mas busquem, olhem sobre o açúcar, sobre farinha, sobre uma série de coisas. E um detalhe muito importante, pessoal. Eu fiz um curso agora nas minhas férias, ali em dezembro, de auxiliar de veterinária, não porque eu vou trabalhar com isso, mas como eu recolho muito bicho, para entender este universo que envolve esses animais e saber do que eles estão sendo medicados. E eu descobri que em 1913 o coronavírus já se instalava no corpo dos cães, dos bois. E o que eu vou dizer agora é um parecer meu, não é um parecer de médico nenhum. Eu não vi isso em lugar nenhum. Isso é o meu parecer, ok? Tem 2 motivos por eu estar aqui com vocês. Fisicamente falando. Espiritualmente é uma outra coisa.
Fisicamente falando, na época que eu tive o meu carcinoma, eu não comia mais carne, principalmente a vermelha, porque a célula cancerígena se alimenta da carne vermelha. Então, o processo de cura era inevitável. Segundo, talvez, e só talvez, eu não estou aqui querendo que vocês deixem de comer carne, mas vamos voltar lá para Wuhan, ver como é que eles fazem com a questão da alimentação deles, inclusive a sujeira, né? A mãe não disse aquilo lá. Da onde surgiu isso? E será que quem tem o vírus e continua se alimentando com carne em demasia, aquela pessoa que não fica sem carne, não sabe cozinhar sem carne, não está mais propenso a pegar o coronavírus? Eu quero que vocês pensem sobre isso, mas além disso, pesquisem. Tá? É umas apostilas é uma escola aqui de Santa Catarina que é CETEP. Depois eu posso confirmar isso melhor para vocês, tá? Eu não tenho apostila aqui, é uma pena, porque eu poderia até tentar trazer para vocês. Aliás, vou gravar um vídeo sobre doenças de animais, que eu acho bem interessante, e lá eu vou falar. Aí eu vou mostrar para vocês aonde está a denominação do Covid em animais, tá? E é claro que não, o Covid, tu só vai pegar dessa carne de animal se tu te alimentar dela, né? Se tu não te alimenta, não tem como. Enfim, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é isso. Eu dei alguma indicação ali de alguns, os médicos, né? O doutor Idécio Iandoli também, que fala sobre essa neurociência e a neurofisiologia, uma série de coisas, é bem interessante. O doutor Fernando Benedetti, então, que entrevistou o doutor Juliano. E uma outra situação que vocês vão dizer assim para mim, por que tu recomendou que eu assistisse isso? Mas eu vou recomendar para vocês porque vocês vão entender. Como eu disse, em vez de ficar assistindo Netflix 1 hora, 2 horas aí, né? Peguem os 6 episódios. Os 4 primeiros são os mais legais, tá? Da Brasil Paralelo, está no YouTube. A Última Cruzada. Vocês vão entender o que acontece no mundo e por que nós estamos submetidos às ordens de alguns comunistas. Comuno-socialistas, como diria lá o Marcelo Rossi, que é um canal de geopolítica que eu acompanho também. Pensem sobre isso, pessoal. Eu não tô aqui querendo converter ninguém, até porque eu não converto nem a mim, né? Imagina vocês. Eu só quero fazer com que vocês pensem. Na Escola Nova Acrópole de Filosofia, eles pedem pra gente pensar. E é isso que eu peço a vocês. Assistam, reflitam e pensem. Pensem muito no que está acontecendo. Tanto com o Covid, tanto nessa questão política, mas principalmente o que acontece na vida de vocês. Um beijo grande, até a próxima.